Isso aí num nível muito mais alto, né? Desse turismo implantatório, como o senhor Luana trouxe. Então, eu fico muito feliz de ver o trabalho de vocês, agradeço bastante aí, professores articuladoras, do IP que estão sempre dando suporte, muito contente em ver que a Olimpíada com esse, atenta a isso. Nós estamos fazendo ciência com assertividade, com metodologia bem definida, para a gente implementar informações precisas para gerar transformação. Eles não ficam na superficialidade dos textos jornalísticos, né? Que são mais superficiais. Ciência tem que ter base. E aí vocês trouxeram dados. Para mim é muito importante nesse cenário. Obrigado, gente. Oi, gente, tudo bem? Estão acordados, todo mundo? Vocês estão me ouvindo, né? Então, primeiro, antes de falar dos projetos, né, que foram apresentados, eu gostaria de falar um pouco sobre, primeiro, a honra de estar aqui, né, com vocês, assim, todo mundo, de estar participando, né, da Olimpíada, que é um projeto muito grandioso, né? É um projeto que é importante a gente entender que ele é um projeto vivo, né? Ele também, cada ano ele é único. Cada ano a gente traz algumas especificidades, a gente pensa em temas que muitas vezes são vocês que trazem para a gente os temas. A importância de estar, né, trazendo algum assunto para estar trabalhando as especificidades dentro, né, dos municípios de vocês, né? Então, tem esse olhar, né, tanto para temas que vocês trazem, que vocês sugerem, e também a partir de temas relevantes, como é o caso, né, do mundo do trabalho. E é muito complexo, né, a gente falar sobre o trabalho, sobre as relações de trabalho, né, de como ele, né, se estabelece nos nossos municípios, numa região que a gente sabe que é um pouco esquecida, assim, né, do Estado, e tem vários movimentos de exploração, especialmente falta de oportunidade para vocês que são jovens. Então, assim, fora isso, que eu acho que é muito importante, o tema às vezes parece que ele é muito, desafiador, né? Porque para trabalhar isso, você tem que entender o que é o trabalho. O trabalho ele tem uma amplitude muito grande, né? Ele não é só aquele trabalho remunerado, né? Ele também é um trabalho, a gente faz é uma atividade humana, né? Mas hoje em dia ele é traçado muito mais como algo, como se diz, ele está muito central na nossa vida, mas de uma forma muito avassaladora, né? Está muito rápido, vocês vão ter que, assim, né, pensar muito, refletir muito, né, sobre o que vocês querem construir, né, o que vocês querem trazer para a sociedade a partir dessa atividade humana, que pode ser, né? Você precisa sobreviver, você precisa de ter uma remuneração, mas você também pode traçar um objetivo e traçar esse caminho até realizar isso. O trabalho é isso, a realização de uma atividade. O que você faz nesse processo para chegar a esse fim, né, de uma forma mais geral, simplificando. Então, assim, eu tinha muita coisa para falar, mas cheguei aqui, né, a gente também fica nervosa, né, igual vocês, isso é normal. Mas dizer assim que é muito bonito, né, entender que a Olimpíada ela tem essa parte, que é essa parte científica, que é muito importante, realmente. E para as escolas que estão chegando, para os estudantes novos, né, que estão entrando dentro da Olimpíada, entender que quando se lança, né, o tema gerador, a importância do engajamento desde o início. E esse engajamento, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com o entendimento do tema. Não adianta a gente protelar a Olimpíada toda, passar pelas etapas e chegar no final, ficar aquele sofrimento, né? A gente sofre para apresentar, a gente sofre para trazer alguma coisa. Então, assim, comecem a entender o tema desde o início. Tragam as dúvidas, tragam as referências teóricas, né? Porque quando a gente fala de trabalho é muita coisa. Cada escola pode trazer uma coisa, um item, né? Que vocês acham mais relevantes dentro desse tema maior. Então, uma sugestão, né? Vamos começar realmente a trabalhar esses temas, fazerem pesquisa. A Olimpíada é um projeto de pesquisa a
ação. Mas é só isso? Não, a Olimpíada não é só isso. A Olimpíada, inclusive, eu quero tecer muito elogio, né, a parte artística, porque ontem foi assim, incrível, foi muito emocionante. Né? A gente não teve tempo, né, de falar sobre, a gente está falando sobre os projetos científicos, mas a gente não falou porque às vezes nem precisa, né? Porque foi tão incrível, trouxe tanta emoção, todo mundo ficou assim. E é muito louco também, porque até a parte artística, ela precisa de uma metodologia, ela precisa de técnicas, né? E a gente já conseguiu, né, a partir de ver, por exemplo, as oficinas com maior qualidade geram, né, esses trabalhos muito mais elaborados, né? E todos foram incríveis, né? Todos foram muito bonitos. E eu até achei que alguns já são atores, atrizes, né? Muitos já tinham um timing perfeito assim, nas cenas. Então, assim, isso é técnico, isso é estudo. Então, a Olimpíada, ela perpassa, né, tudo isso, tanto nessa parte científica, que é muito importante desde o início, quanto a parte artística também. E outra coisa também, né, gente? A Olimpíada, ela também é um encontro. É esse grande encontro, né? É conexão, né? A gente precisa ter conexão com as outras escolas, apresentar-se o nosso melhor também. Fazer o possível, né? Para estar aqui tranquilo, né? Vocês, assim, divertindo, né? Lógico, e aprendendo, né? Ela é um aprendizado, né? A Olimpíada, você tá... E você leva isso para a sua vida, né? Todo mundo está ouvindo? Está prestando atenção? Já estou terminando, gente. É porque eu sou um pouco emocionada nessa questão da Olimpíada. Mas, assim, em relação a vocês, assim, eu conheço, né, alguns estudantes do Gerson, conheço também do Moisés, que tem alguns alunos, né? Todo mundo especial. Inclusive, sou fã de todas as escolas. Eu adoro acompanhar o trabalho, né, de todo mundo. E aí a gente vê, né, que o Gerson, ele sempre teve essa pegada, a gente consegue acompanhar um pouco política, né, social, de tentar trazer, assim, ações mesmo, né, reais. Eu acho que o trabalho, por ser nesse primeiro ano autônomo, né, do Moisés, é muito legal isso. Né, vocês conseguiram trazer nessa questão de uma pesquisa a partir de entrevista, de coleta, né, de dados. Você tem que fazer toda uma sistematização desses dados para trabalhar eles, analisar, refletir, né, ter o que falar, porque isso é metodologia, né? E isso é muito legal. Né? E os outros anos anteriores também, vocês trouxeram as leis, né, como ação, vocês foram super efetivos ali, né? Conseguiram fazer coisas também incríveis. Então, assim, pode ficar feliz, vocês são muito sérios, como você para trás. Então, assim, parabéns, né, para as duas equipes, foi maravilhoso, né, perceber, né, esse caminho, principalmente do Gerson, né? E no início realmente foi complicado nos outros anos, e hoje a gente vê assim, né, oratória, das meninas aqui também, dos meninos, né? É isso, gente, parabéns e continue. Uma sugestão, rapidinho, tá batendo lá. Uma coisa que eu acho legal é, por exemplo, vocês fizeram projetos muito similares, né? Vocês estão na mesma cidade, de repente criar uma ação conjunta, né, entre as escolas, para poder unir forças, porque é isso, o coletivo ele sempre é mais forte, mais poderoso quando ele tem essa força, né, tem um engajamento maior. Por que não, né? Por que não, gente? É isso assim, não precisa ser a mesma coisa, mas criar essa conexão, porque isso é importante. Da mesma forma quando a gente fala do turismo, né, da falta de acesso de vocês estudantes dentro da Chapada, tanto para acessar, né, os atrativos turísticos, né, como para pagar. Isso aí poderia ser um movimento coletivo dos estudantes da Chapada para ter esses seus direitos, gente. De estar ali, garantindo a entrada. Então, assim, pensar também num coletivo maior. Não apenas aqui dentro. A Olimpíada é isso, também esse movimento, né, de conexão. Né, entre aquele que aproxima vocês também. Certo? Então, é isso, parabéns, foi lindo.